Equação do efeito Doppler. Para uma onda sonora, a razão entre as frequências observada e real, F' sobre F, é igual à razão entre duas velocidades, VSO sobre VSF. Quais são os significados dos termos nesta expressão? F' é a frequência percebida ou observada, chamada frequência aparente, logicamente diferente da frequência real, se houver movimento da fonte em relação ao observador. F é a frequência emitida pela fonte, a frequência real. VSO, velocidade relativa entre som e observador, a velocidade do som em relação ao observador. E VSF, velocidade relativa do som em relação à fonte, velocidade do som em relação à fonte emissora. Portanto, frequência observada F' por frequência real F é igual à razão entre velocidade do som em relação ao observador pela velocidade do som em relação à fonte. Antes de aplicar essa equação num exemplo, nós precisamos definir o conceito de velocidade relativa, que é um conceito atribuído ao nosso cotidiano. Por exemplo, se dois automóveis se deslocam com a mesma velocidade e no mesmo sentido, qual é a velocidade A em relação a B? A velocidade relativa ela mede a aproximação ou afastamento entre dois móveis. Notem que nesse caso não há nem aproximação nem afastamento entre os automóveis A e B, portanto a velocidade dA em relação a B é igual a zero, eles estão em um repouso relativo, ou seja, para dois móveis que andam em sentidos iguais, a velocidade relativa é dada pela subtração das duas velocidades. VAB aqui é igual a zero, repouso relativo, o A não se aproxima nem se afasta em relação a B. Agora, no caso de dois móveis andando em sentidos contrários, a velocidade A em relação a B é igual à soma das duas velocidades. VA mais VB igual a 10 mais 10 km por hora é igual a 20 km por hora. Para móveis ou elementos que andam em sentidos contrários, a velocidade A em relação a B é dada pela soma das velocidades. Isso acontece entre som e observador, no efeito Doppler, e entre o som e a fonte emissora. Então, se nós temos em resumo dois elementos que andam no mesmo sentido, a velocidade A em relação a B é VA menos VB. E para dois elementos que andam em sentidos contrários, a velocidade A em relação a B é VA mais VB. Subtração das velocidades quando andam em sentidos iguais, soma das velocidades quando andam em sentidos contrários. Exemplo resolvido. Uma ambulância que se desloca com uma velocidade de 20 metros por segundo emite uma onda sonora de frequência 800 Hz. Um observador movendo-se em sentido contrário à fonte escuta a buzina com frequência de 880 Hz. Supondo a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, pode-se afirmar corretamente que o observador... Bom, aqui eles querem saber se o observador se aproxima ou se afasta da fonte sonora, que é a ambulância, e quanto que vale esta velocidade do observador. Solução do problema. Aqui o primeiro passo é fazer uma coletagem dos dados, das informações que o enunciado nos dá. O que nós temos? A frequência emitida pela fonte, ou seja, a frequência F real, é de 800 Hz. A frequência escutada pelo observador, frequência aparente, F', 880 Hz. Velocidade do som, 340 metros por segundo. Velocidade da fonte emissora, 20 metros por segundo. E a pergunta é, ou pelo menos parte do problema, é calcular a velocidade do observador e ainda ter que saber se há uma aproximação ou afastamento entre fonte e observador. Um detalhe importante dado no enunciado é que o observador se move em sentido contrário à fonte. A primeira coisa que é se determinar é se há aproximação ou afastamento. Notem que se a frequência observada é maior que a frequência real, obrigatoriamente para o efeito Doppler ocorre a aproximação entre fonte e observador. E percebam que o fato de os dois se moverem em sentidos contrários, observador e fonte, não é isso que garante
que haja uma aproximação. Eles podem estar se aproximando ou se afastando. O que garante haver a aproximação neste problema é o fato da frequência observada f', 880 Hz, ser maior que a frequência emitida pela fonte f, 800 Hz. Havendo aproximação, aqui nós podemos desenhar o que ocorre na descrição do enunciado baseado nessa primeira conclusão. O observador se aproxima da fonte emissora, movendo-se em sentido contrário. VO é a velocidade que agora nós vamos determinar, a velocidade do observador. O som sai da frente da ambulância com 340 metros por segundo em direção ao observador e a velocidade da fonte, ambulância, é 20 metros por segundo. Aplicando a equação do efeito Doppler, nós podemos calcular a velocidade do observador. Portanto, f' sobre f, frequência observada pela frequência real, é igual à velocidade do som em relação ao observador pela velocidade do som em relação à fonte. Notando que as velocidades aqui no desenho se comportam da seguinte forma: o observador ele se aproxima do som com velocidade contrária, portanto a velocidade relativa ao observador-som é a soma das velocidades, 340 mais VO, e a velocidade do som em relação à fonte, já que os dois se deslocam no mesmo sentido, é a subtração das duas velocidades, velocidade do som menos velocidade da fonte. Portanto, aplicando os dados na equação, 880 por 800 é igual a 340 mais VO sobre 340 menos 20. Continuando com os dados, nós obtemos 1,1, 880 por 800, é igual a 340 mais VO, velocidade do observador é a única incógnita, sobre 340 menos 20, que é 320. Multiplicando 320 por 1,1, obtemos 352, isso é igual a 340 mais VO, portanto, a velocidade do observador é de 12 metros por segundo. Temos então uma velocidade de aproximação do observador em relação à fonte, já que a frequência observada é maior que a real, e essa velocidade vale 12 metros por segundo. Portanto, a resposta da questão é a letra A. O observador aproxima-se da fonte com velocidade de 12 metros por segundo.